Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia! Hoje são 29 de junho de 2022, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vou começar uma série com o título A Bíblia e as Novelas. Esse o primeiro vídeo. Vamos lá. Leitor amigo, Ateneia Araújo mora em Campina Grande, no estado da Paraíba. Foi uma cristã evangélica fervorosa, mas conseguiu sair dessa ilusão religiosa, tornando-se hoje uma ateia de primeira qualidade. Há 3 dias, em seu canal no YouTube, ela publicou um vídeo intitulado Discutindo alguns comentários, com duração de 25 minutos. No tempo de 1 minuto, ela diz: Muita gente gosta de dizer hoje que a televisão, em particular as novelas, acabaram com a família. Mas a Bíblia tem um monte de histórias mostrando famílias disfuncionais. A Bíblia é um manual de maus costumes, como disse José Saramago. Ateneia diz assim: muita gente gosta de dizer hoje que a televisão, em particular, as novelas acabaram com a família. Mas a Bíblia tem um monte de histórias mostrando famílias disfuncionais. A Bíblia é um manual de maus costumes, como disse José Saramago. Ateneia diz acima que um exército de pessoas afirma que as novelas acabaram com a família. Só que esse mesmo universo de pessoas não percebe que a Bíblia cristã, tal qual as novelas, apresenta também disfunções familiares, isto é, famílias desequilibradas e deturpadas. Um cristão, por exemplo, vê essas deturpações nas novelas, porém, mergulhado na fé religiosa, não consegue ver as mesmas deturpações nos relatos bíblicos. Isso tem nome: fanatismo religioso. Vamos analisar hoje a primeira parte da afirmação de Ateneia. Ela diz assim: muita gente gosta de dizer hoje que a televisão, em particular, as novelas acabaram com a família. De fato, é comum pessoas dizerem que as novelas destroem a família brasileira. Será que isso é verdade? Claro que não, caro leitor. As novelas apenas reproduzem o que ocorre nas famílias brasileiras. As mazelas familiares ocorrem antes, diariamente, em várias localidades do Brasil. Somente depois é que aparecerão em novelas. Não é mesmo, leitor? É fácil entender que as novelas apenas reproduzem os fatos que ocorrem no meio familiar. Culpar as novelas pela deterioração familiar é a mesma ignorância que, por exemplo, culpar uma matéria da revista Veja por ter abordado uma tragédia familiar. Entendeu, leitor amigo? Para que você, leitor, entenda melhor, vamos voltar aqui ao Brasil no tempo do Império, que teve início em 1822. Nessa época, claro, não havia televisão,
Não havia televisor e, por tabela, não havia novelas. Todavia, existiam famílias extremamente deturpadas. Viu aí, leitor, como as novelas não podem ser responsabilizadas pela deterioração da família brasileira? Pois bem, havia a escravidão de seres humanos de cor preta. Pessoas negras eram trazidas da África, retiradas à força de sua família, para se tornarem escravas no Brasil. Que maldade! Que maldade! Esses negros eram jogados em senzalas, habitações imundas, submetidos a trabalhos forçados, sem remuneração, e a castigos físicos hediondos. Ao lado das senzalas, a casa grande, onde morava o rico e branco proprietário de escravos com sua família. E famílias extremamente deturpadas. Era comum o rico proprietário branco e seus filhos fazerem sexo com as escravas. E escravos machos também faziam sexo com a esposa e filhas do proprietário branco. E não havia uma novela sequer na época, mas a putaria familiar estava presente. Antes da existência da televisão, das novelas, a infidelidade conjugal se fazia presente e continuará para sempre. Nada tem a ver com novelas. Repito, novelas apenas reproduzem fatos ocorridos nas famílias brasileiras. Veja, leitor, um exemplo recente com a novela Pantanal, da Rede Globo de televisão. Uma família constituída por 3 pessoas, o casal Tenório e Maria Broaca e a filha Guta. Tenório é interpretado pelo ator Murilo Benício, Maria Broaca pela atriz Isabel Teixeira e Guta pela atriz Júlia Dalávia. Mais uma família brasileira reproduzida e não inventada pela novela. É comum encontrar pelo Brasil afora uma família assim. Eu, Eustáquio, conheço inúmeras. O Tenório, o macho, humilha sua esposa diariamente. Ele a traiu com outra mulher, que lhe deu 3 filhos. Ou seja, um macho que mantém 2 famílias. Caro leitor, procure aí em sua rua, em seu condomínio residencial, algum marido que mantém 2 famílias. Faça isso e encontrará facilmente. E você verá também que esse marido com 2 famílias existe muito antes do surgimento da novela citada acima. É fácil ver que as novelas apenas reproduzem os fatos que ocorrem nas famílias brasileiras. Não são culpadas pela deterioração familiar. Eu, Eustáquio, conheço várias famílias assim. Tenho um amigo cristão católico, aposentado da Polícia Civil, que possui 3 famílias. 3. Ele recebe mensalmente R$10.000, mas infelizmente vive apertado porque não é fácil alimentar 3 famílias. Ele constituiu essas famílias há muito tempo, antes da novela Pantanal. E mais, ele detesta novelas. Nunca assistiu a novela alguma. Novela alguma o levou a constituir 3 famílias. Você, leitor, condena um marido, um macho, que possui várias mulheres, formando inúmeras famílias,
ao mesmo tempo? Se condena, então você condenará também inúmeros personagens bíblicos, lendários ou não. A Bíblia cristã está repleta de casos assim. O problema é que a fé religiosa cega seus portadores, levando, por exemplo, os cristãos a não enxergarem essa anomalia na Bíblia. Na novela Pantanal, Tenório, marido de Maria Bruaca e pai de Guta, tem outra família constituída por outra mulher e 3 filhos. Na Bíblia, vamos começar com o lendário Abraão. A situação familiar é a mesma. E, no tempo da Bíblia, não havia televisão e, por tabela, não havia novelas. Mas a putaria familiar estava presente. No primeiro livro, Gênesis, capítulo 16, é dito que Sara era mulher de Abraão. Na lenda, Sara não conseguia parir filhos. E aí teve uma ideia. Pediu que seu marido Abraão fizesse sexo com uma escrava chamada Agar. Essa lenda bíblica é pior que a situação familiar retratada pela novela Pantanal. Na novela, Tenório, o marido, não possui escrava. A outra mulher não é escrava, é uma mulher livre. No mundo triste da Bíblia, a escravidão de seres humanos se fazia presente. A mulher, Agar, coitada, era uma escrava, trabalhando sem remuneração e sendo humilhada todos os dias pela Sara. Abraão, incentivado por Sara, foi lá e manteve relação sexual com Agar. E aí, após várias relações sexuais entre Abraão e a escrava Agar, nasceu o filho Ismael. Na novela, Tenório com 2 mulheres. Na Bíblia, Abraão com 2 mulheres também. A mesma situação, mas os cristãos, cegos pela fé religiosa, só condenam a novela. Tenório com a segunda mulher livre também. Tenório com a segunda mulher livre também. Abraão com a segunda mulher escrava, sem liberdade alguma. Na novela, Maria Bruaca, a esposa, não pediu que seu esposo Tenório fizesse sexo com outra mulher. Ao contrário, quando Maria Bruaca soube da traição do marido, passou a rejeitá-lo. Na Bíblia, Sara pede que seu esposo Abraão faça sexo com outra mulher, com a escrava Agar. Na novela, pressionado pela esposa Maria Bruaca, Tenório decide ficar com as 2 mulheres. Não pretende desamparar a segunda, com os 3 filhos. Na Bíblia, a desgraça maior. Sara, que incentivou o marido a fazer sexo com a escrava Agar, conseguiu depois, na lenda, parir um filho chamado Isaque. Então, Abraão com 2 famílias, Agar e o filho Ismael, e Sara e o filho Isaque. Num certo dia, Sara fica com raiva do menino Ismael, porque estava gozando da cara do menino Isaque, seu filho. Isso foi o bastante para que ela pedisse a Abraão para expulsar Agar e seu filho Ismael da casa, abandonando-os no deserto. Que maldade! Que maldade! Assim, Ateneia diz em seguida: Mas a Bíblia tem um monte de histórias mostrando famílias disfuncionais. uma verdade, pois.
mais um vídeo e muito obrigado.